Ok. Bom, vamos começar a nossa aula. Hipnose passo a passo. A intenção dessa aula é desmistificar, no primeiro momento, a hipnose, trazer para vocês, esclarecer o que é a hipnose e como ela acontece e preparar vocês para poder hipnotizar qualquer pessoa em qualquer lugar. Então, ao final dessa aula, ao final desse conteúdo todo que eu vou trazer para vocês, vocês serão capazes de hipnotizar qualquer pessoa em qualquer lugar, desde que vocês sigam as orientações que eu vou trazer aqui para vocês. Tem muito mito sobre hipnose. As pessoas tendem a mistificar cada vez mais esse processo, que é um processo natural, é um processo simples. E eu falo para vocês o tempo todo, nós hipnotizamos, ainda que não saibamos hipnotizar, a gente hipnotiza o tempo todo e é hipnotizado o tempo todo. Então eu vou mostrar isso para vocês, vou esclarecer isso para vocês e vai fazer muito sentido no decorrer dessa aula. Bom, esse cara aí sou eu, Kim Matos, me apresentando para vocês. Trabalho com desenvolvimento pessoal e emocional. Sou instrutor do Mindset Hipnose Training, que é o instituto que entrega a maior formação de hipnose clínica do país. Nós temos, trabalhamos com aluno do absoluto zero e capacitamos esse aluno, inclusive, a ministrar treinamentos. No final, eu vou deixar isso, explicar um pouco sobre essa dinâmica para vocês. Bom, falando sobre hipnose, nós vamos começar com alguns conceitos básicos, para a gente entender exatamente o que é a hipnose e esclarecer alguns pontos. O primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é basicamente o que é a hipnose. Ao longo do tempo, né, a hipnose ela vem sendo reformulada pelo menos a nível intelectual, digamos assim, pelo menos a nível conceitual. Mas alguns conceitos sobre a hipnose são conceitos que eu considero mais diretos, mais reais, que fazem mais sentido para mim. Então, eu trouxe esses três conceitos para vocês aqui sobre o que é hipnose e eu vou discutir um a um com vocês. Porém, apenas o terceiro conceito é o conceito que a gente vai aplicar nesse treinamento, no desenvolver desse dia, e eu vou destrinchar ele ponto a ponto para vocês, ok? O primeiro conceito do que é hipnose é que hipnose é um conjunto específico e natural da mente. Esse conjunto ele produz diferentes impactos, tanto físicos quanto psíquicos. Esses fenômenos podem ser induzidos ou autoinduzidos através de estímulos provenientes dos cinco sentidos, sejam eles conscientes ou não. Então, vejamos. Esse conceito diz que hipnose são fenômenos específicos e naturais da nossa mente. Específicos e naturais. Ou seja, hipnose não é nada de outro planeta. É natural. Acontece conosco de forma natural. E eles podem ser, esses fenômenos, eles podem ser tanto físico quanto psíquicos. Então, através da hipnose, eu posso ajudar o meu paciente, por exemplo, num processo físico ou no processo emocional. Como assim, Ki? Eu posso trabalhar com hipnose também, por exemplo, com estratégias que levem o sujeito a sentir anestesia em determinada parte do corpo ou no corpo inteiro. Então, é um processo físico. Eu posso ajudar também esse sujeito, ou posso sugestionar a esse paciente ou esse sujeito que ele sinta, por exemplo, a perna presa, perna rígida, braço rígido, enfim. Nós conseguimos, através da hipnose, produzir impactos físicos e psíquicos. Quais impactos psíquicos eu poderia sugestionar? Por exemplo, eu posso sugerir ao sujeito, mostrar minha mão para ele e falar que na minha mão tem um, sei lá, um homenzinho dançando em cima da minha mão. E levá-lo a alucinar, a perceber ou a ver um homenzinho dançando na minha mão. É um fenômeno psíquico, né? Bom, além disso, o conceito ele diz que esses fenômenos podem ser induzidos ou autoinduzidos. Ou seja, eu posso
me hipnotizar ou me auto-hipnotizar, ou eu posso ser hipnotizado e passar por todos esses fenômenos. Ele diz também que esses fenômenos são provenientes dos 5 sentidos. Ou seja, eu posso hipnotizar o sujeito, ou eu posso ser hipnotizado através de estímulos físicos, sensoriais, auditivos, visuais, ou seja, todos os sentidos podem e devem participar de um processo de hipnose. Ah, quem conhece o método que eu ensino, o MRT, entende que nós usamos e estimulamos o sujeito para que ele vivencie o processo, tanto o processo de hipnoterapia quanto o processo de hipnose, através de todos os sentidos possíveis. Quanto mais a gente puder, quanto mais o hipnotista ou o hipnoterapeuta puder estimular sentidos diferentes, melhor vai ser o resultado, melhor vai ser o engajamento do sujeito que está participando daquele processo. O segundo conceito que eu gostaria que vocês tivessem aí, e tomassem nota também, é que hipnose é um estado alterado de consciência natural ou induzido, com um objetivo específico. Bom, esse com objetivo específico aí, ele não está destacado à toa. Não é à toa que ele foi destacado aí para vocês. Por que que eu falo isso? Se você apenas levar o sujeito a um estado alterado de consciência, ou se o sujeito entrar no estado alterado de consciência, isso não é hipnose, isso é apenas transe. Então, eu posso dizer que transe é um estado alterado de consciência natural ou induzido. Mas o transe e a hipnose são coisas diferentes. Para a hipnose acontecer, eu preciso ter um objetivo específico. Então, hipnose é transe com um objetivo específico. A partir do momento que eu consigo produzir o transe e ter um objetivo específico e sugestionar esse objetivo específico e conduzir o sujeito a alcançar esse objetivo específico, nesse momento eu tenho o que a gente chama de hipnose. Então, a hipnose é um estado alterado de consciência natural induzido com um objetivo específico. Um terceiro conceito sobre o que é hipnose é o conceito que a gente vai destrinchar a partir de agora nesse treinamento. Ele é a base para que vocês possam sair daqui hoje hipnotizando qualquer pessoa em qualquer lugar. E esse conceito é o seguinte, ele diz o seguinte: hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer um pensamento ou sentimento exclusivo e aceitável. Esse é um conceito desenvolvido por Gerald Kahn. Quem for meu aluno, quem é meu aluno, sabe que eu falo bastante de Jerry Kahn. Esse cara, ele foi aluno talvez da mente talvez mais que mais contribuiu para a hipnose clássica, que é Dave Elman. Ele foi mentorado por Elman durante muito tempo e aprendeu com Elman a hipnotizar e a ensinar hipnose. O que esse cara fez, além de tudo aquilo que Elman fez pela hipnose, foi criar estratégias replicáveis para se ensinar hipnose. Então, o Caime, ele tem como, pelo menos na minha expectativa, como grande contribuição para a história da hipnose, a, a facilidade com que ele conseguiu trazer esse conhecimento, trazer essas estratégias para serem replicáveis. Ele trouxe isso de forma tão simples e tão fácil que hoje, ao final dessa aula, eu garanto que você consegue replicar tudo aquilo que eu vou ensinar para vocês aqui hoje. Então, vamos voltar aqui um pouquinho no conceito de Kahn, porque ele é muito importante. Caneta e papel aí, anotem. Hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer um pensamento ou sentimento exclusivo e aceitável. Tem alguns pontos aqui que eu tenho certeza que para a maioria de vocês são pontos que deixam uma interrogação. Por exemplo, o que é o tal do fator crítico? O que é uma mente consciente?
Como que eu posso estabelecer um pensamento ou sentimento dentro de uma mente? Então, tudo isso vai ser esclarecido para vocês, ok? Bom, como eu disse para vocês, em alguns momentos eu vou parar aqui para a gente bater um papo, para que vocês aproveitem ao máximo esse treinamento e tirem o maior proveito dessa oportunidade que vocês estão tendo hoje. Então, eu quero abrir aqui para vocês para perguntas, para dúvidas e para um bate-papo rápido sobre esses primeiros conceitos sobre o que é hipnose. Alguém aí? Dúvida? Ninguém? Guigui, tudo certo? Bom, eu já assisti essa aula umas 40 vezes, né? Eu tô tranquilo. Então tá Mas a beleza. galera tem que ter dúvida, não é possível que o pessoal não tenha dúvida. Verdade. Tarcísio, vou pegar o Tarcísio aí. Tarcísio, compreendeu esses primeiros conceitos sobre o que é hipnose? Mais ou menos, sendo Mais ou sincero. menos? Então Mais vamos ou combinar o menos. seguinte a partir de agora. Qualquer duvidazinha, a hora que a gente parar aqui, traz, porque eu não quero que vocês saiam daqui com dúvida, não. Beleza? Prometi para vocês que vocês saiam daqui hipnotizando, eu quero cumprir isso com vocês até o final do dia, ou até o final da aula, Uhum. né? Então vamos lá. Eu falei para vocês aqui de três conceitos sobre o que é hipnose. Tem Sim, um eu milhão tenho de dúvida conceitos. sim, calma aí. Como? Eu tenho dúvida. Tá bem, Ana Paula, só um pouquinho que eu vou, deixa eu falar com o Tarcísio e já vou abrir para você. Show de bola. Tá bom. Obrigado. Então vamos lá. Eu falei para vocês aqui de três conceitos sobre o que é a hipnose. Eu poderia ter trago 1 milhão de conceitos. Por exemplo, hipnose é foco, concentração e imaginação. É um conceito sobre o que é a hipnose e é um conceito real, verdadeiro. Eu posso falar para você que hipnose é comunicação assertiva, comunicação de qualidade. Vendedor precisa ser um bom comunicador? Precisa, não precisa? Então, o vendedor que domina a arte da hipnose, ele também domina a arte da venda. Concordam comigo? Porque a comunicação é assertiva. Só que eu podia trazer 1 milhão de conceitos aqui para vocês. Mas não faria sentido trazer só conceitos para vocês. Se eu trouxesse conceitos, eu fico o dia inteiro batendo papo sobre conceito. Então, eu precisei estabelecer três conceitos mais importantes, que eu considero mais importantes, que fazem mais sentido para mim trazer para vocês. Desses três conceitos, tem um específico, Tarcísio, que é um conceito que nós vamos destrinchá-lo aqui e, através dele, eu vou ensinar hipnose para vocês. E é o terceiro conceito que eu aprendi, que eu apresentei para vocês, que hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer um pensamento ou sentimento exclusivo e aceitável. Então, é esse conceito que eu gostaria que vocês anotassem aí. Pega o caderno, pega a caneta, escreve. Hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer um pensamento ou sentimento exclusivo e aceitável. E aí nós vamos partir mais adiante, logo, logo, e eu vou destrinchar esse conceito para vocês e vou partir daí ensinando hipnose para vocês. Beleza? Ana Paula, qual a dúvida? É, e se a pessoa não estiver disposta a se entregar para você ultrapassar a barreira do fator crítico, como é que a gente faz? Faz o seguinte, deixa essa perguntinha anotada aí e vai ter um momentinho que eu vou tocar no assunto e se eu não lembrar, você vai lembrar e aí a gente vai falar sobre isso, tá bom? Tá bom, tá bom. Beleza. Mais alguma dúvida sobre o que a gente falou agora? Sobre os conceitos? Maravilha. Sem dúvidas, eu vou partir lá para a aula novamente, beleza? Então é o seguinte, vocês já entenderam, eu já trouxe esses conceitos para vocês, agora nós vamos destrinchar esse conceito. Deixa eu dar uma olhadinha no chat rapidinho. Daniel, bem-vindo, Daniel. Bom, para explicar aquele conceito, que hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente, estabelecer um pensamento ou sentimento exclusivo e aceitável, o Kahneman, ele desenvolveu o que ele chama de modelo da mente. Ele desenvolveu uma estrutura
para explicar aquele conceito e tornar aquilo ainda mais claro. E essa é a estrutura que eu vou trazer para vocês aqui agora. Caime desenvolveu uma teoria e nessa teoria ele dividiu a mente em mente consciente, mente subconsciente, mente inconsciente e fator crítico. Antes de falar sobre isso, eu quero trazer uma outra informação para vocês. Entendam, gente, que mente e cérebro são coisas distintas. Mente e cérebro são coisas distintas. O cérebro é o órgão que nós carregamos, né, dentro dessa caixa craniana. É um órgão que pesa cerca de 1,2 kg, representa cerca de 2% da massa corporal de um ser humano normal. O cérebro é o órgão, é físico. A mente é uma metáfora criada para explicar o funcionamento do cérebro. Então, o cérebro é físico. Desculpa. O cérebro é físico e a mente é a metáfora criada para explicar o funcionamento do cérebro, ok? Então, Caime, para explicar esse funcionamento, ele desenvolve uma outra metáfora e ele chama de modelo da mente. Nesse modelo da mente, ele vai dividir a mente em mente consciente, mente subconsciente, mente inconsciente e fator crítico. Cada uma dessas partes tem uma participação ímpar no processo, desculpa, nesse processo que a mente faz, ok? A mente consciente para Kai é toda a parte racional, crítica, analítica da nossa mente. Então, a mente consciente para Kai, ela é responsável por decisões rápidas, por você lembrar o seu nome, o seu telefone, o endereço da sua casa, pelas memórias de curto prazo, né? Por todo o processo racional, toda a explicação que você dá para qualquer coisa, ela parte da mente consciente. Por exemplo, se você pergunta para um sujeito que está sofrendo de ansiedade, por que que você está ansioso? Ele vai buscar, a nível racional, explicar aquela ansiedade. Ele pode dizer o seguinte: eu estou ansioso porque eu perdi o emprego. Então, ele vai trazer uma explicação racional para aquilo que está acontecendo para ele. Ele vai trazer vai fazer com que a mente consciente dele vai responder essa pergunta. Vocês vão entender que se a gente investigar um pouco mais aí, nós vamos entrar a nível subconsciente e vamos descobrir que a ansiedade não é algo racional. E aí, nós conseguimos ajudar o sujeito. Mas a resposta que ele vai te dar vai ser a nível racional. Então, a mente consciente, ela é essa mente. Se vocês puderem acompanhar aqui nesse desenho que tem aqui à esquerda de vocês, eu tenho a parte de fora dessa mente, né, desse modelo aqui, a mente consciente. E ela tem algumas características lá, ó, memória de curto prazo, é responsável pelos processos analíticos, ela é responsável pela atenção, pelo raciocínio, pela força de vontade. Tudo isso é responsabilidade da mente consciente. Uma informaçãozinha importante sobre a mente consciente é de que nós passamos cerca de 95% do dia dentro da mente consciente. 95% do dia nós estamos dentro da mente consciente. Beleza, Kim, já entendi o que é mente consciente, tá tranquilo, vamos avançar. Então a gente avança. Uma segunda parte dessa mente, Kai me chamou de mente subconsciente. É como se a mente consciente estivesse dentro da mente subconsciente. Desculpa, a mente subconsciente estivesse por dentro da mente consciente. É como se ela fosse um pouco mais profunda. Essa mente subconsciente é a mente responsável pelas suas memórias, por exemplo, de longo prazo, por toda e qualquer emoção que você sente, por todos os hábitos que você repete. Ela tem uma característica interessante que é da autopreservação. Então, a mente subconsciente, ela faz tudo para te preservar vivo.
E uma das estratégias, talvez a estratégia mais poderosa que a mente subconsciente utiliza para se manter vivo, é economizar energia. Sim, economizar energia. Essa caixinha de 1,2 kg, né? Esse órgão de 1,2 kg mais ou menos que você carrega nessa caixa craniana, ele consome cerca de 30% de toda a sua energia. Toda a sua energia, 30% vai para o bom funcionamento do seu cérebro, para a atividade cerebral ou para a mente. Então, perceba bem, é um órgão que representa cerca de 2% apenas da sua massa corporal, consome 30% da sua energia. Então, a mente subconsciente, ela vai criar estratégias das mais diversas possíveis para que você economize energia, porque essa energia é vital para que a gente possa produzir, possa viver, literalmente, ok? Para que isso ocorra, algumas pendências precisam ser resolvidas. Por exemplo, a mente subconsciente, ela guarda todas as informações de quem você é. Nós vamos chamar essas informações de programas. Então, todos os programas de quem você é, eles rodam dentro da mente subconsciente. Então, por exemplo, se você se considera uma pessoa ansiosa, existe um programa dentro da sua mente que foi criado por memórias, por hábitos, por eventos talvez traumáticos que geraram um programinha que você pode chamar de ansiedade. E esse programinha, ele roda dentro da sua mente subconsciente. Quando você está rodando no modo ansiedade, tá tudo certo. Por quê? Porque esse é o programa que roda dentro da sua mente subconsciente. Para a mente subconsciente já está tranquilo, está ótimo rodar esse programa, porque faz parte do que ela é. Ela não está nem aí se você sofre ou não com isso, ela só quer economizar energia. Mudar esse programa é uma atividade, né, que vai demandar energia. Para você mudar esse programa, você vai ter que gastar energia. E tudo que a sua mente subconsciente não quer é gastar energia. Então, ela evita mudanças. Uma outra característica dela é que mudanças positivas são mais difíceis de serem aceitadas do que negativas. Ela gasta mais energia mudando uma sensação negativa do que uma positiva. Então, muitas vezes você está num evento, por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui de mulheres, né? Das mulheres que acho que vivem isso com um pouco mais de intensidade. Uma mulher, imagina que tem um casamento hoje à noite, e aí a mulher acorda, a primeira coisa que ela faz é ir para o salão de beleza, começar a fazer maquiagem, cabelo e tudo mais. Fica linda, maravilhosa, exuberante, passa o dia inteiro no salão se cuidando e sai de lá linda, perfeita, maravilhosa. Veste um vestidão, bota aquele salto, aquela maquiagem top. Pega o maridão do lado, abraça ele e vai pro tal do casamento. Chega no casamento, todo mundo fala: Nossa, como você tá bonita. Nossa, como você tá linda. E passa a noite inteira ali ouvindo elogios. Vem uma desalmada, que sempre tem uma, olha para essa mulher e fala assim: Nossa, você tá maravilhosa, tá linda. Só não gostei do batom. Pronto. Aquela crítica é suficiente para desconstruir um dia inteiro de cuidado, de autoestima elevada. Aquela crítica é suficiente para mudar um programinha que estava sendo criado de ai, como eu sou bonita, como eu sou maravilhosa. Está fortalecendo, né, uma autoestima. Então, a nossa mente ela tem por comum aceitar mais sugestões negativas do que positivas, né? Uh, Isso é uma característica da mente subconsciente. Então, entenda bem, enquanto a mente consciente é racional, é analítica, é responsável por memória funcional, a mente subconsciente, ela não tem nada de racional, ela não tem nada de analítica, muito pelo contrário. Ela é responsável pelas memórias de longo prazo, pelas emoções, pelos hábitos. Tudo isso está dentro da mente consciente. E elas são separadas. A mente consciente ela não se comunica com a mente subconsciente.
Você, de forma consciente, você não consegue falar assim, opa, peraí, percebi que eu estou ansioso. Vem cá, eu vou lá dentro da mente subconsciente e vou mudar essa ansiedade. Você não faz isso de forma consciente. Não é possível que você consiga fazer isso. Por quê? Porque as duas mentes estão separadas, elas não se comunicam. E elas só não se comunicam porque entre uma mente e outra existe um cara chamado fator crítico. Esse fator crítico que vocês vão ver aí no desenhozinho que está para vocês, é essa linha azul. De fora para dentro é a segunda linha. Então, eu tenho aqui a primeira linha, que é da mente consciente, e a segunda aqui é do fator crítico. Esse fator crítico ele funciona como se fosse uma barreira de proteção da mente subconsciente. Por que essa mente subconsciente precisa de tanta proteção? Acho que vocês já perceberam que a mente subconsciente é extremamente importante. Tudo que você é, todos os programas, sejam positivos ou negativos, que rodam dentro da sua mente e fazem você ser você, eles estão instalados dentro da mente subconsciente. Então, esse fator crítico é como se fosse para a mente, como se fosse para um computador um antivírus. Ele é um protetor, é uma proteção que protege as informações gravadas na mente subconsciente para que elas não possam ser alteradas uh, por, por qualquer um ou até mesmo por você de forma consciente. Imagina se você, essa mente subconsciente, que é essa mente tão responsável por tantas questões de quem você é, imagina se essa mente subconsciente fosse aberta a qualquer tipo de alteração. Então, poderia uma pessoa chegar perto de você e falar assim, olha, a partir de agora você é, sei lá, um derrotado. E aí você aceitar aquilo como um programa e passar a viver como um derrotado. Seria uma porcaria, não é verdade? Então, o nosso cérebro, nossa mente desenvolveu um artifício para proteger essas informações, que são extremamente importantes, que é o fator crítico. O fator crítico, então, é um guarda, um segurança, um protetor da mente subconsciente. Esse é o papel dele. Ele filtra todas as informações que saem da mente consciente e que tentam acessar a mente subconsciente. Se essas informações que saem da mente consciente fizerem sentido para a mente subconsciente, o fator crítico fala, ok, pode entrar, tá tudo certo. Se não fizer sentido, o fator crítico fala simplesmente, não, aqui você não entra, e rejeita essas informações. É por isso que se você desenvolveu, por exemplo, uma fobia, digamos que o sujeito tem fobia de barata. Ele olha para a barata e no momento que ele vê a barata, ele vai sentir todas as emoções, todas as sensações negativas que ele vai chamar de medo exacerbado ou fobia. Um sujeito que olha para aquela barata e não aprendeu aquela fobia, porque fobia se aprende, tá, gente? Ele não vai ver racionalidade, não faz sentido, não é racional para ele. Fala, nossa, um bichinho daquele causar isso nessa pessoa. Não é racional. Mas o sujeito que está sob o efeito dessa fobia, ele não está sob o efeito da mente consciente. Ele está sob o efeito da mente subconsciente. Então, quando ele vê aquele objeto fóbico, dispara na mente subconsciente dele um monte de artifícios que fazem com que ele tenha coração acelerado, boca seca, taquicardia, medo, e tudo que ele quer é fugir dali. Isso acontece de forma subconsciente. E ele não consegue falar assim, peraí, vou usar a mente consciente e vou controlar a mente subconsciente. É só uma baratinha. Não tem como ele fazer isso. Porque ele está emocionado, com emoção negativa lá em cima. Atividade simpática lá em cima. E ele não consegue fazer esse tipo de controle. Não sem a utilização da hipnose, da forma como eu ensino para vocês. Uma outra parte dessa mente é a mente inconsciente, que é a mente responsável basicamente pelo sistema nervoso autônomo e pelas suas funções vitais. Essa mente a gente não vai falar muito sobre ela. Dito isso, falado sobre o modelo da mente de Jerry Keim para vocês, a gente já pode trazer aquele conceito de novo sobre o que é hipnose para Keim e destrinchar ele para vocês. O que eu falei? O que Keim fala? Keim fala que hipnose é atravessar o fator crítico, olha o fator crítico aqui, da mente consciente
e estabelecer um pensamento ou sentimento exclusivo e aceitável. Estabelecer onde esse pensamento ou sentimento exclusivo e aceitável? Dentro da mente subconsciente. Então, a hipnose é a estratégia que a gente utiliza para superar esse fator crítico e acessar a mente subconsciente, aquela mente que não se comunica com a mente consciente. É acessar essa mente, e aí, quando a gente acessa essa mente, nós podemos estabelecer pensamentos e sentimentos dentro dessa mente. E esses pensamentos e esses sentimentos são as engrenagens que formam os programas. Medo, fobia, os hábitos, tudo isso é formado por pensamento e sentimento. Então, basicamente, com a hipnose, você atravessa esse fator crítico e vai dentro do problema, ou dentro da, da mente subconsciente, e lá você pode estabelecer pensamentos e sentimentos, desculpa, diferentes daqueles vividos pelo sujeito. Basicamente, é assim que a gente explica o modelo da mente e o que é a hipnose. Vou abrir novamente para vocês para a gente bater um papo. Desculpa, pessoal. Bom, deixa eu ver o chat aqui. A Claudineia... Ai, que aconteceu a hipnose, né? Aqui, a mente subconsciente. A Claudineia está dizendo o seguinte: é dentro da mente subconsciente que acontece a hipnose. Exatamente. Então, eu preciso acessar a mente subconsciente para que a hipnose aconteça. Então, a partir do momento que eu ou acesso faço esse autoacesso, ou sou autorizado por alguém a acessar, ou levá-lo, na verdade, né? Levá-lo a acessar a mente subconsciente, a hipnose começa a acontecer. Bem, pessoal, até aqui, consegui ser claro? Vocês conseguiram entender o que é a hipnose? Para mim está super claro. Tá, Fernanda? Show de bola. Bem dinâmica a sua forma de explicar, assim, bem interessante. Ah, bacana, obrigado, viu? Ana Paula, expliquei? Ana Paula, Tarcísio. Essa galera deixa o computador, o telefone ligado e vaza, né? Tô aqui falando sem vocês, será que é isso? Tarcísio, Ana Paula. É, Eu aqui eu acho que também. sim. Vamos ver na prática. Eu vou te contar depois. Beleza. Gente, é extremamente importante essa parte para vocês, porque daqui a pouco eu vou ensinar os passos para você hipnotizar. E você precisa explicar o que é hipnose para o sujeito, porque ele precisa saber o que é hipnose para que ele entre em hipnose. E aí, você precisa esclarecer mitos, esclarecer medos. Então, essa parte é fundamental, é a essência para que você saiba fazer hipnose, ok? Não percam, não vacilem, não saiam com dúvida dessa parte, tá bom? Se vocês não questionarem, eu vou achar que vocês já aprenderam, que está tudo bem, que eu posso Não, seguir. não sei se eu aprendi, Kim. Eu acho que eu vou colocar em prática. Eu acho que eu aprendi. Assim, quando eu falo aprendeu com relação a esse conceito. O que é a mente consciente, o que é a mente subconsciente, qual o Aham. papel dela, qual o papel do fator crítico. Isso está claro para vocês? Sim, para mim tá. E já estava antes, mas assim, a minha dúvida é o seguinte: as pessoas, elas entendem um pouco, né? Todas as pessoas que eu abordo, eu convivo com pessoas muito inteligentes e que entendem um pouco de tudo. Trabalho na área de saúde, né? E aí, então, elas entendem um pouco disso. E aí, a minha impressão é que elas estão sempre, tipo, pé atrás. Vamos ver o que que vai dar? Vamos ver o que que você vai conseguir comigo? Nós vamos entrar nessa parte daqui a pouquinho, vou adiantar um pouquinho para vocês. É, a primeira coisa que você precisa entender, Ana Paula, para você poder explicar isso, para que você desarme essa pessoa que você vai hipnotizar e traz essa afirmação, é a seguinte: a hipnose nunca vai depender do hipnotista ou do hipnoterapeuta. Nunca.
tá? Eu costumo até brincar com vocês, que eu falo assim, vocês me pagaram R$ 1.800 para fazer o treinamento, para aprender a hipnotizar, e eu vou confessar uma coisa para vocês, ninguém nesse mundo consegue hipnotizar ninguém. Eu brinco muito com isso, mas no fundo é uma Ah, verdade. Por que que isso é uma verdade, Ana Paula? Porque a hipnose não é um processo passivo, é um processo ativo. Não sou eu, hipnotista, que faço a hipnose. Eu apenas conduzo o meu colaborador, o paciente, a aham. entrar nesse estado de hipnose. E aí eu preciso de algumas permissões dele. Essas permissões a gente pode auxiliá-lo a nos dar, né? Mas nunca forçar. Então, às vezes, o sujeito fala assim: então já que você hipnotiza, vem cá e quero ver se você me hipnotiza. Pula fora desse cara. Pula fora e explica para ele o processo, como eu vou ensinar para vocês quando eu estiver falando sobre Isso, burnout. é isso aí. Exato. Eu tenho vivenciado algumas coisas desse tipo, assim, Uhum. então, se você consegue, vamos lá, pode tentar. Ótimo. Aí, quando você, né, já entender isso aqui, você vai perceber o seguinte: quando ele fala assim com você, ele está te desafiando, porque ele não Aham, entendeu que você vendeu para ele, né, que você é a fodona e que vai hipnotizar, né, que eu não acredito que tenha sido isso, que vai hipnotizar, ele querendo ou não, ou ele simplesmente não entende que esse é um processo que depende dele. Então, o nosso principal papel nesse primeiro momento é explicar o que é a hipnose, como que ela acontece, e explicar para ele qual é o papel dele. Daqui a aham, pouquinho, quando eu for falar dos passos, que eu vou ensinar o passo a passo para vocês, eu vou ensinar uma metáfora que eu utilizo muito para desarmar o sujeito, para ele entender exatamente o papel dele na hipnose. E aí, se ele quiser participar, você vai saber que ele vai saber o que fazer para que o processo aconteça. Mas mais que isso, eu vou ensinar para vocês, como tem lá na plataforma, eu vou ensinar para vocês uma forma de testar se esse sujeito, se ele está participando exatamente desse processo, se ele está querendo que a coisa aconteça, ou se ele está te testando. Então, não tem como a gente fazer uhum. isso, eu vou ensinar isso para vocês nessa aula, tá bom? Kim, como eu vejo lá, às vezes nas aulas que estão na plataforma, o processo de transe, ele é muito rápido quando você estabelece ele com o aluno, porque o aluno já está propício a entrar no processo de transe, né? E aí eu fico pensando assim, como que eu vou fazer esse processo de transe com uma pessoa que ela talvez esteja propícia falando, mas assim, no consciente, mas no inconsciente não esteja. Vou responder sua pergunta mostrando para você novamente o que é transe e esclarecendo, tá bom? O que é transe? O transe, Ana Paula, é basicamente o acesso do sujeito à mente subconsciente. Então, todas as vezes que o sujeito estiver acessando a mente subconsciente, que ele estiver aqui, ele está em transe. Como que eu posso falar que o sujeito está em transe? Toda vez que eu estou repetindo um hábito, é um processo de transe. Por quê? Porque o transe o hábito ele está instalado, ele roda dentro da mente subconsciente, correto? Toda hora que eu acesso uma memória antiga, uma memória que não está na mente consciente, ou seja, uma memória de longo prazo, eu também estou em transe, tá bom? Todas as vezes que o sujeito está emocionado, seja uma emoção positiva ou emoção negativa, ele também está em transe. Toda vez que ele está desenvolvendo um pensamento, que não está aqui, mas eu vou colocar aqui, ó, pensamento, vou escrever aqui não. Toda vez que ele está desenvolvendo um pensamento, ele também está utilizando a mente subconsciente. Ou seja, ele está em transe. Então, basicamente, Ana Paula, e aí vai ficar muito mais fácil para você, acredito, todas as vezes que você levar o sujeito a imaginar alguma coisa, ele está em transe. Toda vez que você fala assim, imagina uma bola. Aí ele fala assim, tô imaginando a bola. Pronto, ele está em transe. O problema é que a gente acredita, e é muito comum isso, tá? A gente tende a acreditar ou imaginar que transe é algo muito complexo, muito complicado.
Mas o transe é algo simples que acontece todo santo dia, toda santa hora, com todo mundo. E eu vou dar um exemplo para você aqui, que vai fazer sentido, tenho certeza que vai fazer sentido para você. Olha só, desculpa, deixa eu voltar aqui. Olha só, é, algo que é muito comum, que é um transe muito comum. Vocês vão me ajudar a responder isso. Quem aí dirige, por gentileza? Pode abrir o microfone e falar assim, eu. Quem dirige? Eu. Opa, já ouvi um eu. Eu também Eu dirijo. Fernanda, opa. Dirijo e sei que eu entro em trânsito dirigindo. Ó, que bacana. A galera então tá sabendo. Olha só. Quando você começou a dirigir, nas primeiras aulas, né? A primeira vez que você pegou o carro, você fazia isso de forma consciente ou de forma subconsciente? O que você acha? Você fazia isso de forma automática ou pensava em tudo que você ia fazer? Ligar a Totalmente chave, consciente. inconsciente, Pensava em consciente? tudo. Pensava em tudo, obviamente. Pensava Ótimo. em Então tudo, você o carro fazia morria, isso. Vai acelerava, o carro morria, tinha que apertar a embreagem, uma morria. bagunça danada, né? Ok. Isso. Então, quando a gente começa a dirigir, por exemplo, é um processo é um processo de aprendizado e a gente faz isso com muita atenção. Olha só, aonde que está a atenção, gente? Na mente consciente ou na mente subconsciente? A atenção é uma Mente característica consciente. da mente consciente, né? Então, quando eu começo a aprender a dirigir, eu estou, né? A mão da gente fica suada, a gente fica com a pupila dilatada, o coração disparado. No meu caso, a boca até seca, o coração começa a bater aqui na orelha. Eu estou com extrema atenção e estou fazendo isso a nível consciente. Acelera, solta a embreagem, o carro começa a andar. Quando ele começa a andar, morreu, faz tudo de novo, com muita atenção. Engata a primeira marcha para frente, já para o lado, para frente, a segunda para trás. Enfim, tudo isso a gente faz de forma consciente, ok? Quando você aprende isso, isso vira um aprendizado, se torna um hábito. Quando você aprende a dirigir, você não aprende a dirigir porque você decorou o que precisa fazer. Não, é porque aquele processo de dirigir se tornou um hábito. Você fez, repetiu, 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 que isso se tornou automático. E a partir do momento que isso se torna automático, que se torna um hábito, ele é um programa. Olha só, de tanto você pensar, de tanto você raciocinar, de tanto você repetir, isso virou um programa dentro da sua mente subconsciente, que é eu sei dirigir. Esse programa é um hábito, ele vai rodar dentro da mente subconsciente. E todas as vezes que você estiver dirigindo de forma automática, e aí eu vou perguntar para vocês se você já dirigiu de forma automática, toda vez que você estiver dirigindo de forma automática, ou seja, que você está pensando, por exemplo, estou dirigindo, mas eu estou pensando nas contas que vão vencer final de semana. Não tô nem aí para pegar no volante, eu tô passando a marcha sem perceber. Eu olho no retrovisor, nem tenho noção que eu tô olhando no retrovisor, mas eu tô o tempo todo atento no retrovisor, mas eu estou fazendo tudo isso de forma automática. Quando eu faço isso em transe, porque eu estou dentro da mente subconsciente. Ana Paula, fez sentido explicar dessa forma para você o transe? Fez, sim. E Certo. aí, para pessoa, para eu entender que a pessoa está aceitando a minha indução no transe, A eu sua preciso que a sugestão. sugestão, Certo. eu preciso que a pessoa me fale, eu aceito. Você pode usar esse artifício também, mas eu vou treiná-los, eu pretendo que vocês se treinem para que vocês observem. É muito simples, porque é o seguinte, Entendi. você fala para o sujeito assim, olha, imagine que na sua frente existe um círculo amarelo. Aí o cara tá bem assim, ó. Você não sabe se ele imaginou ou não, né? Você pode falar assim, Uhum, consegue imaginar? Aí ele pode falar assim, estou vendo. Ok, pronto, entendi. ele aceitou sua sugestão. E se ele já está se ele está imaginando, Fernando, desculpa, Ana Paula. E se ele está imaginando, acredite, ele está em transe. Só que existem níveis para esse transe. E esse transe pode não ser suficiente para você sugestioná-lo. Por exemplo, eu falar para ele que ele tá tomando, não sei se vocês conhecem, gente, isso aqui é tereré.
Ele está tomando tereré e você fala com ele que ele está tomando uma Heineken. Ele não vai sentir o gosto da Heineken, dependendo do nível de transe que tiver e da forma como você desenvolveu. Então, acessar a mente subconsciente gera o transe, mas a gente ainda precisa de algo mais que eu vou explicar para vocês. A gente precisa que esse transe ele esteja maduro, que ele esteja bem desenvolvido para que ele aceite as suas sugestões, tá bom? O transe pelo transe não é suficiente para o sujeito aceitar sugestões. Mas o meu primeiro intuito aqui é mostrar para vocês que o transe é simples. E transe com sugestão, com aceitação da sugestão, o nome disso é hipnose. Então a gente vai desenvolvendo a partir daí, tudo bem? Tudo bem. Eu entendi, assim, nas aulas lá, eu entendi isso, mas assim, eu ainda não fiz, né, a hipnose e eu tô sentindo um pouco de resistência minha, não de ninguém, Pois resistência é. minha Essa de que a pessoa resistência, vai se entregar na minha sugestão. certo? Essa resistência pode ser, Ana Paula, é só uma alucinação minha, pode ser também algo que surgiu por você ainda não ter ainda uma segurança com relação ao que é a hipnose e os fenômenos que Sim, podem acontecer e que não podem acontecer. Então, sim, né? Então eu tenho vou certeza aproveitar. disso. Ótimo, ótimo. Então a gente vai resolver durante essa aula essas questões e eu tenho certeza que a sua segurança vai aumentar e você vai ter a oportunidade de experimentar isso. Ok. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Vai ter Terezinha, uma certa segurança. Guilherme, preciso dar uma saída com a minha filha, aproveitem a aula. Terezinha, tenho medo de dirigir só piloto moto. Olha, Terezinha, eu tenho um terapeuta que te ajuda isso, ó, em um tapa. Só me chamar no WhatsApp ou lá no inbox do Insta, que eu te apresento esse terapeuta. Provavelmente na primeira sessão você começa a dirigir. Também tem certa insegurança, ok. Bom, vamos lá. Eu tenho medo, Kim, eu não consigo dirigir. O Quem carro fica falou? parado na garagem, a Neide. Eu não consigo dirigir. É? Eu tenho muito medo. Eu não consigo nem tirar minha carteira e ir lá, da entrada e tirar, eu não consigo. Acredite, Neide, isso é mais comum do que você imagina. Eu tenho muito, muito, muito paciente que tem medo de dirigir. E acredite ainda mais, em uma sessão, em um encontro, dentro do método que eu trago, em uma sessão, o meu paciente, ele já se sente, ele na verdade ele fica ansioso para começar a dirigir. Olha só que legal, eu vou pegar o seu exemplo para mostrar o que que acontece. Quando você pensa em dirigir, eu vou alucinar aqui, você me diz se eu estou certo ou se eu estou errado, tá bom, Neide? Tá Quando bom. você pensa em dirigir, você fala assim, não, eu vou pegar o carro e vou dirigir. Tanto você quanto a Terezinha, tá? Que foram as duas que trouxeram esse exemplo. Automaticamente deve vir um monte de pensamento e um monte de sentimento. Talvez, se alguém falar assim, agora você vai entrar no carro agora e vai dirigir, talvez as suas pernas comecem a tremer, talvez a sua boca fique seca, seu coração dispara, sua mão soa e te dá um medo danado. Isso que você sente, se é que você sente isso, eu estou alucinando, ok? Isso são programas que rodam na sua mente que dizem o seguinte: imagina esse círculo aqui que eu fiz grandão aqui, como se fosse um programa. Esse programa é tenho medo de dirigir, ok? Esse programa foi Ok. criado com toda certeza por experiências. Pode ser uma sensação que você sentiu ao dirigir uma vez, pode ser por um momento da sua vida que o papai ou que a mamãe falou para você, olha, isso aqui não é coisa de mulher. Pode ser por um acidente ou por um evento traumático qualquer relacionado. Pode ser por um evento que aconteceu com uma terceira pessoa que você não tem nada a ver com isso. Enfim, podem ter sido várias experiências, sentimentos, sensações, memórias que foram se juntando, somando e um dia isso se tornou medo de dirigir. Recebeu o nome e um monte de sensações, né? Nesse programa. E esse programa, composto por esse monte de experiência, ele hoje, quando você fala, só de falar ou se imaginar, ele é acionado. E aí você não consegue sequer se ver dirigindo. Ok? O que que a hipnose faz?
Se esse programa está instalado na mente subconsciente e a mente consciente não é capaz de acessar esse programa de forma consciente, ou seja, a Neide não consegue falar assim, opa, peraí, que agora que eu sei um programa, eu vou lá, vou pegar, vou apagar esse programa. De forma consciente, você não consegue fazer isso. O que a hipnose permite? Que você saia da mente consciente com uma estratégia, que é o que a gente ensina na hipnose clínica, acesse esse programa e mude dentro desse programa, mas eu não preciso mudar no programa o programa todo. Eu preciso mudar um elemento apenas nesse programa, e quando eu mudo esse elemento, o programa deixa de existir ou roda de forma diferente. Então, eu uso a hipnose para acessar esse programa e mudo um elemento. Pode ser a sensação, por exemplo, que a Neide sentiu. Digamos que esse evento esse medo de dirigir tenha surgido em algum momento da sua vida e que em algum momento da sua vida você tentou dirigir novamente. E quando você tentou dirigir, você sentiu uma sensação muito negativa. Se eu acessar esse momento através das estratégias que eu ensino, esse momento qualquer, e dar um sentido positivo para ele ao invés de sentido negativo, todo esse programa aqui ele é desconfigurado, ele deixa de existir. E aí, com a hipnose, com as estratégias do MRT, do método que eu ensino para vocês, eu posso colocar um outro programa para rodar no lugar desse. Ou seja, toda vez que você pensar em dirigir, ao invés de sentir medo, você sente coragem. Ao invés de sentir frustração, você sente ansiedade por dirigir e fazer a coisa correta e vontade de fazer isso, uma ansiedade positiva, no caso, né? Então, você, acessando a mente subconsciente, você consegue controlar isso. Agora, olha que louco. Toda vez que esse programa está rodando na sua mente, você está em transe. Então, toda vez que você pensa em dirigir, tem medo, fala, tenho medo de dirigir, você está me dizendo que você está em transe. Olha só como o transe é mais natural do que a gente imagina. Então, eu já tinha medo. Aí, muito medo. Aí eu peguei o carro. Aí, o que que aconteceu? Eu bati o carro. Aí Uhum. que travou o resto. Aí agora, Ótimo. quando fala, pega o Ó, carro e dirige, me dá estômago ruim, me dá um trem ruim na aham. cabeça, perna, fica tipo Ótimo. O que mó. que eu, como terapeuta, faria? Eu uso uma estratégia para acessar. Eu posso, por exemplo, pegar essa cena que você me falou. Você concorda comigo que essa cena, ela roda dentro desse programa aqui, desse grande programa, ela é um dos elementos que estão dentro desse programa. Tem outros tantos aqui dentro. Mas ela é um desses elementos aqui. Eu posso pegar com a estratégia do MRT, eu acesso essa memória aqui, que você acabou de me falar, eu te ajudo a dessensibilizá-la, ou seja, eu te ajudo a tirar toda a sensação negativa dela, e aí, a partir do momento que eu faço isso, ela simplesmente some, desaparece. O medo de dirigir desaparece automaticamente. Ou seja, aquele transe que você estava vivendo, aquela emoção negativa que estava rodando no transe, ela desaparece. E aí a gente tem a oportunidade de criar um novo comportamento, uma nova sensação, fazer com que o seu cérebro crie novas possibilidades para que você entre dentro do carro e dirija com tranquilidade. É assim que a gente faz em todo o processo terapêutico. Óbvio que cada um vai ter uma estratégia diferente para que aconteça. E a hipnose Ai, acontece, é através da hipnose que eu acesso essa mente e consigo fazer essa configuração nesses programas. a gente pode conseguir essa reconfiguração através daquela técnica de colocar a fotografia maior atrás e a outra menor na frente, é isso? Sim, vocês conhecem essa técnica como switch. Sim, pode fazer. Switch. É uma estratégia que pode dessensibilizar também. Pode ser utilizado sim, tá bem? Tá lá para quem não conhece, essa é uma estratégia que está dentro do método MRT, tá lá na plataforma do MRT. Aham. Beleza, Kim, até aqui você, então, Neide? você atende também, que eu acho que eu vou precisar de ajuda para tirar É, esse medo. atendo sim, é só me chamar no WhatsApp ou no direct que a gente marca um horário, tá bom? Tá bom. Beleza, vamos lá, pessoal, seguinte. Ok, quanto ao transe, o que que é transe, o que que é hipnose? Hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer um pensamento ou sentimento exclusivo e aceitável. Só isso, né? Transe não é hipnose, porque só o transe, ele não
ele não permite que o sujeito tenha, não permite ao sujeito aceitar uma sugestão. A hipnose é transe com sugestão. A partir do momento que o sujeito aceita a sugestão, ele está em hipnose. Ele está em transe, aceita a sugestão, está em hipnose. Ok? Vamos avançar aqui. Bom, Kim, eu... nesse modelo que a gente acabou de falar agora, de colocar o, o, a foto do que te agrada mais atrás do que alguma coisa que você queira, deseja alcançar na frente, né? Nesse modelo, a gente precisa que o paciente esteja realmente em transe ou em hipnose? Você entendeu que o transe, o simples fato do sujeito imaginar algo, ele já está em transe? Sim, Ok, ele tem que imaginar a imagem? tem. Te respondi? Tem, mas ele tem que fazer a imagem aparecer e sumir, e aí isso talvez não tenha que ser uma hipnose, não? Não. Ó, Essa é a minha dúvida. vem comigo, Ana Paula, vem comigo. Aham. O simples fato do sujeito imaginar a imagem, imaginar, já é transe? Já é transe. Ok. Se você pediu para ele imaginar, ou seja, você sugestionou, falou assim, imagine tal coisa. Você sugestionou, não sugestionou? Sim. Se você sugestionou com ele em transe, ele aceitou a sugestão, isso é o quê? Hipnose? Hipnose, olha, viu? Por que que eu Ah, falo? É porque que acontece? É porque a gente acha que isso é muito complexo, muito complicado e não é. E aí, é e verdade. aí a partir do momento que você entende o que que é o transe, e o que que é a sugestão, e o que que aceitar a sugestão representa, fica tudo mais claro. A maior dificuldade de se aprender hipnose é achar que hipnose é difícil, porque hipnose é super simples, super fácil. Agora, ainda tá? E isso é indiscutível. Esse fenômeno, né, que você acabou de me trazer, que eu dei como exemplo, é um fenômeno muito pobre ainda, muito leve. A gente pode produzir fenômenos ainda muito maiores, muito mais complexos. Só que isso demanda uma estabilidade do transe, que é o que vocês vão aprender. Mas isso já é hipnose, Ana Paula. Se você Eu posso provocou o colocar uma transe, experiência minha aqui, sozinha? Eu tentei fazer isso com a minha filha e ela falou bem assim, não tenho certeza de que eu aceitei a sua sugestão. Eu não tenho certeza de que eu estava em transe. E ok, aí, como é que a gente faz? ok. Eu não faço nada. Não faço nada. Faz de novo? Não, eu não faço nada, porque eu já sei o que é hipnose, eu já sei o que é transe, eu não vou me preocupar. Se ela imaginou o que eu pedi, aceitou minha sugestão, Aham. né? Se eu usei as estratégias que eu conheço e que eu ensino para vocês, para desenvolver emoções, para trabalhar sensações, e isso tudo foi feito, eu sei que a coisa aconteceu. Agora, o erro está, e eu te garanto isso, em você não entender que a hipnose é um fenômeno super simples e que não vai acontecer nada de diferente, a não ser que seja sugestionado com o sujeito que está em hipnose. Me parece que a sua expectativa do que é a hipnose está te atrapalhando a perceber que você faz hipnose. Ou seja, você talvez esteja esperando que o sujeito em hipnose vire uma galinha morta. Assim. Entende? Eu acho E que tô essa mesmo. Eu tô mesmo. calma, é porque você está confundindo a hipnose com a sugestão da hipnose. Eu posso sugestionar que o sujeito vá relaxando, 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 e ele fica com a galinha morta, assim. Mas isso é sugestão da hipnose, que você vai aprender daqui a pouco. Isso não é a hipnose em si, ok? É um efeito, é um fenômeno que é sugerido pelo hipnotista, Entendi. tá bom? Esclareceu? Sim, muito. Então tá bom. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Careca voltou aí. Vamos lá. Bom, pessoal, então, esclarecido o que é a hipnose, como ela acontece, eu vou ensinar para vocês agora o que eu chamo de pseudo-hipnose. O que é pseudo? Pseudo é aquilo que se compromete a ser algo que não é. Por exemplo,
Pseudociência. Pseudociência é aquilo que se apresenta como ciência, mas não se prova ciência. Então, pseudo-hipnose nada mais é do que algo que se apresenta como hipnose, mas que não é hipnose. Só que tem um detalhe aqui. Através da pseudo-hipnose, eu consigo gerar hipnose. Então, agora, nesse momento, você vai aprender a hipnotizar partindo de uma pseudo ou de algumas pseudo-hipnoses. E eu vou ensinar isso para vocês. Eu prometi para vocês que ao final dessa aula você poderia hipnotizar qualquer pessoa. Aprenda essa pseudo-hipnose, porque é a porta de entrada que eu vou entregar para vocês hoje, para que vocês aprendam, para que vocês hipnotizem qualquer pessoa. E tem um detalhe, através da pseudo-hipnose, eu consigo, através de algumas estratégias aqui que eu vou mostrar para vocês, eu consigo saber se o sujeito está em hipnose ou se ele não está em hipnose. Eu consigo saber se o sujeito está fingindo que está em hipnose ou se o sujeito não quer ser hipnotizado e está tentando me testar, ou seja, está me desafiando. Então, através da pseudo-hipnose, eu consigo fazer tudo isso e vou mostrar isso para vocês, ok? As pseudo que eu vou trabalhar com vocês são 4. Desculpa. Uma que eu chamo de baldes e balões. Isso é mais velho que andar para trás no mundo da hipnose, mas vamos lá. Baldes e balões. A segunda, dedos magnéticos. A terceira, mãos coladas 1. E a quarta, mãos coladas 2. Vou ensinar essas 4 pseudo-hipnoses para vocês. E se você fizer as 4, ao final, da forma como eu estou falando para vocês, começa com baldes e balões, depois dedos magnéticos, depois mãos coladas 1 e depois mãos coladas 2. Eu vou ensinar as 4 para vocês. Se vocês fizerem as 4 da forma como eu vou ensinar, ao final da quarta, o sujeito que participou, ele estará no transe de médio para profundo. E nesse transe você já tem o sujeito com uma hipnose, um transe estabilizado e a hipnose acontecendo de forma limpa. Ou seja, começa com uma pseudo-hipnose e acaba como hipnose. E a partir de agora, eu gostaria que todos vocês, sem exceção, que estão aqui, abrissem a câmera de vocês e seguisse as minhas sugestões aqui para que a pseudo-hipnose aconteça, tá? Então, eu vou fazer com todos vocês, eu vou fazer as 4 com vocês. Eu quero que vocês aprendam, entendam como que faz, porque através disso aqui você pode fazer do sujeito imitar uma galinha, tomar água e achar que está tomando cerveja, ver o outro pelado, ficar gago, fazer qualquer coisa, só aprendendo isso aqui e aprendendo sugestão, ok? É a porta de entrada para a hipnose. Então vamos lá, que elas podem abrir a câmera, por gentileza. Como eu vou conduzir vocês, eu preciso ver vocês para facilitar aqui o meu processo. Ok? Daniel, Cleidineia, Neide. Ótimo, maravilha. Bom, vou fazer esse processo com vocês, ok? Aqueles que não tiverem com o telefone livres, liberem o telefone para você ficar com as mãos livres, e me deixa ver vocês, ok? Eu preciso ver vocês, de preferência, corpo inteiro, ok? Vamos lá, enquanto vocês se preparam. Ok, então vamos lá. Seguinte, eu vou fazer pseudo-hipnose com todos vocês que estão aqui, ok? Eu preciso que vocês simplesmente, só isso, a única coisa que eu preciso que aconteça para que você passe por esse processo é que você siga as minhas sugestões. Quando eu falar imagina, imagina. Tá bom? Só isso, mais nada. Ok? Só se concentrar naquilo que eu estou falando, se concentra na minha voz e deixa a coisa acontecer. Tá bem? A primeira pseudo-hipnose que eu vou fazer com vocês chama-se baldes e balões. Eu vou chamar de baldes e balões. Deixa eu ver quem está chamando aqui no... Ok. Vamos lá. Pseudo que eu vou ensinar para vocês chama-se balde e balões. Eu quero que vocês estiquem os braços, mas estica bem os braços assim, ó, para frente, ok? A mão com o dedo polegar direito, eu quero que você me dê um joinha assim, ó. O direito, hein?
É o outro direito, Daniel. Isso, direito, isso. E com a esquerda, eu quero que você feche assim, bem esticado os braços. Então, fecha com a mão para baixo, né, com a palma da mão para baixo. A direita, eu quero esticado para cima assim. E eu quero que você feche os olhos. Fecha a mão na palma, a esquerda você fecha. Isso. Ok? Hipnose é sobre seguir sugestões, ok, gente? Você tem que entender o que eu estou falando e seguir aquilo que eu estou falando. Então, estique as mãos, polegar direito para cima, mão esquerda com a mão fechada para baixo, ok? Nessa posição aqui. Ótimo. Agora feche os olhos. Inspira profundamente. Segura e solta o ar. E comece simplesmente a imaginar. Imagine que no seu polegar direito aí tem um barbante amarrado em um balão de gás hélio. Um balão bem leve. Imagine que você vai respirando e esse balão simplesmente começa a subir, puxando esse barbante para cima. Esse barbante amarrado no seu dedo, percebe a leveza desse balão que começa a subir, puxar. Esse balão começa a puxar cada vez mais. O balão vai subindo, subindo, e quanto mais você respira, mais o balão sobe. Ótimo. Isso. Percebe que esse balão vai subindo cada vez mais e ele, amarrado nesse dedo, vai ficando cada vez mais leve. Amarra um segundo balão. Isso, 2 balões. Ótimo, 2 balões. Percebe que com 2 balões sobe cada vez mais. Ótimo, muito bom. Na mão esquerda agora, eu quero que você só imagine que existe um balde. E você está segurando um balde agora. Isso. Percebe que esse balde ainda está vazio. E você pode mentalmente olhar para dentro desse balde. E quando você olha para dentro desse balde, você percebe que ele está vazio, mas que de repente alguém coloca 2 litros d'água nele. Isso. Percebe 2 litros d'água no balão. E ele fica mais pesado. Isso. Mais pesado. Você percebe que 2 litros d'água, para segurar um pouquinho, tá tudo bem. Mas quanto mais você respira, mais ele vai ficando pesado. E de repente vem alguém e coloca mais 4 litros nesse balão. Vai ficando mais pesado. Mais pesado. 6 litros. E você começa a perceber ele mais pesado. Mais pesado. Isso. Quanto mais você respira, mais pesado fica. 1, 2, 3. Olhos abertos. Abram os olhos. Prestem atenção na posição da mão de vocês. Podem soltar as mãos. Ótimo. Maravilha. Agora eu quero que vocês me digam. Vocês imaginaram tudo que eu falei para vocês imaginar? Sim. Olha, e agora eu provei para vocês que imaginar gera reações no corpo, no físico. Quem sentiu a mão pesada, levanta a mão para eu saber. Quem sentiu a mão pesada, cansaço na mão esquerda, levanta a mão para eu saber. Ótimo, quase todo mundo. Só não viu o Tarcísio levantar a mão. O resto eu vi todo mundo levantar. Ok. E qual estava mais pesado, a mão esquerda ou a mão direita? A direita no Esquerda, do primeiro balde. momento, depois a esquerda do balde. O balde ficou mais pesado, né? Mas no final das contas, tinha alguma coisa mais pesada ou mais leve na sua mão? Não. Não. Foi só seu pensamento. Ou seja, começou a rolar a hipnose com vocês. Sacaram isso? Só o seu pensamento, só você seguir aquilo que eu estava falando. Você já ficou com as mãos mais pesadas, sentiu o peso. Vocês vão replicar isso, vocês vão fazer exatamente do jeito que eu ensinei para vocês, com um coleguinha na rua, onde vocês quiserem, né? E vocês vão produzir a hipnose. Mas não é só isso, não. Eu falei que eu vou ensinar as 4 para vocês. Então, eu ensinei baldes e balões. Eu vou ensinar mais um agora, que são os dedos magnéticos. Todo mundo, cruza os dedos assim. Aqui atrás eu quero os dedos assim, ó, bem cruzados, ok? Em X aqui, ó. Deixa eu ver os dedinhos de vocês aqui atrás cruzados. Ótimo. Agora vocês vão abrir esses dedos e olhar somente no meio desses dedos. Isso, vai olhando no meio desses dedos. E a partir de agora, você vai perceber que esses dedos começam a se atrair. Isso. Como se tivessem 2 ímãs se atraindo. Isso. Quanto mais você olha, mais você percebe que esses dedos são atraídos. Isso. Percebe que esses dedos vão se atraindo cada vez mais. E sabe esses ímãs se atraindo? Já brincou de ímã, você sabe que o ímã atrai, vai puxando.
Como se fosse. Isso, vai puxando cada vez mais. Vai se atraindo cada vez mais. Quanto mais você olha, mais se atrai. Isso, Tarcísio. Quanto mais você olha, mais se atrai. Isso. Muito bom. Muito bom. Um, dois, três. Pode soltar os dedos, pode soltar as mãos. Ótimo. Ana Paula, você não fez direito, não, viu? Fez errado. Mas vamos lá. Quem aí percebeu os dedos atraindo? Percebeu? Tarcísio percebeu. Opa, todo mundo percebeu dessa vez. Show de bola. Esse é outro fenômeno, ok? Mas olha só como isso vai aumentando. O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou gerando trânsito, estou alimentando o trânsito até que ele estabeleça e fique firme. Bacana. Olha só que bacana agora. Estiquem meio os braços, assim, bem esticado. Junta as mãos assim, Ana Paula, ó. Cruza os dedinhos assim. Eu não tô Ó. conseguindo ver a imagem. Hã? Eu perdi a sua imagem. Ai, mas tá aqui, tá normal. Estica os braços, Peraí. cruza os dedos aqui, ok? E façam assim com as mãos. Assim. Todo mundo. Ok? Todo mundo assim. Olha apenas para um ponto dessas mãos. Apenas para um ponto. Isso. Eu vou contar de 1 a 5. Eu não quero que você tire os olhos desse ponto. Esse ponto específico que você está olhando. Eu vou contar de 1 a 5. Ana Paula, vira a mão. Faz assim, assim e assim. Ok? Assim. Ó, cruza aqui e faz assim. Eu vou contar de 1 a 5. E somente no 5, eu quero que você tente soltar essas mãos. Somente no 5 você vai tentar soltar, mas vai acontecer uma coisa muito louca com vocês. 1, respira profundamente. Olha só para esse ponto dessas mãos e começa a perceber essas mãos colando. Começa a imaginar que essas mãos se colam, se juntam, se unem. Talvez como concreto, talvez como, sabe aquelas colas impossíveis de soltar? Talvez como uma barra de ferro que se solda. Começa a esticar esses braços e começa a perceber que o braço começa a virar uma barra de ferro. Isso. Começa a perceber essa barra de ferro mais colada. Isso. Percebe que essa barra vai ficando cada vez mais rígida. Eu vou contar de 1 a 5 e somente no 5 você vai tentar soltar. E quando tentar soltar, vai ficar cada vez mais difícil. 2. Respira profundamente, vai ficando cada vez mais rígido. Começa a sentir essa barra de ferro mais rígida. Isso. 3. Bem rígida. Respira profundamente e deixa ficar bem rígida. Isso, muito bom. 4, estica meus braços. Estica meus braços. 5, tenta soltar. Pode tentar. Quanto mais você tenta, mais difícil fica. Pode tentar. Tenta, tenta. Quanto mais você tenta, mais difícil fica. Isso, vai tentando. Eu vou bater palma. Quem não soltou, solta. 1, 2, 3. Solta. 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 Alguém ficou com uma colada? Terezinha até suou ali, gente. Tadinha. Com medo de não soltar. Perceberam a mão colar? Quem sentiu a experiência da mão travar, ficar colada? Fernanda sentiu. Tarcísio sentiu um tiquinho. Ana Paula sentiu? É, senti. Ótimo. Isso significa que vocês estão evoluindo. O Daniel no início, desculpa, o Tarcísio no início não sentiu nada, agora ele já começou a perceber alguma coisa. Ou seja, isso quer dizer que vocês estão entrando em transe, estão aceitando melhor as sugestões, ok? Eu vou fazer uma terceira estratégia com vocês, e essa quase não tem fisiologia. Eu quero que vocês juntem as mãos assim, ó. Só junta assim. Assim, Ana Paula, ó. Eu não tô conseguindo ver, gente. Eu tô sem imagem. Ah, que pena. Bom, junta as mãos assim e olha só para um ponto dessas mãos. Só para um ponto. Preste bastante atenção em tudo que eu vou falar e só olha para esse ponto. Novamente, agora eu vou contar de 1 a 5. E no 5 você vai tentar soltar essas mãos. Só que algo ainda mais forte vai acontecer. Eu quero que você perceba essas mãos e comece a perceber seus dedos entrelaçados. Como se esses dedos pudessem entrar um dentro do outro. Eu quero que você imagine que esses dedos podem entrar um dentro do outro. Talvez você comece até a sentir esses dedos ficando cada vez mais rígidos, entrando um dentro do outro. Como se eles pudessem se soldar e se tornar uma coisa só. Imagine. Imagine que eles vão se soldando e vão ficando uma coisa só.
E à medida que isso vai acontecer, eu não quero que você imagine que você tenta soltar e não consegue. Mas você imaginar apenas que você tenta soltar e não consegue. E quando você tenta soltar e não consegue, você percebe que tudo se torna uma coisa só. É como se soldasse, virasse uma bola de aço. 2. Respira profundamente, começa a perceber mais colado. Mais colado. No 5, você vai tentar soltar essas mãos. Esses dedos vão ficar cada vez mais colados. Quanto mais você tentar, mais colado vai ficando. 3. Isso. Respira profundamente. Começa a sentir. Começa a perceber. Cada vez mais colado. Talvez a experiência mais rígida que você tenha tido. 4. Começa a perceber cada vez mais rígido, cada vez mais colado. Somente no 5 eu quero que você tente. E quanto mais você tenta, mais colado fica. Tenta soltar, pode tentar. Quanto mais você tenta, mais colado fica. Pode tentar. Tenta soltar. Tenta soltar. Quanto mais você tenta, mais colado fica. Isso vai ficando mais colado. Mais colado. Mais colado. Eu bato palma e solta. Isso. Solta. 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 Ótimo. Terezinha tá lá desesperada. Calma, Terezinha. Tá tudo certo. É só hipnose. Vamos lá. Quem teve a experiência aí com as mãos coladas agora? Eu. Terezinha, Também. a Ana Paula, o Tarcísio mais contigo, né, Tarcísio? Bom. Fernanda, nada? Teve também? Neide? Eu, Ó, sim. oi. O que que acontece, gente? Uma coisa que é muito importante que vocês entendam. Todo mundo que teve as mãos coladas agora, nesse momento, estava em hipnose. Todos, sem exceção, que tiveram a experiência ou da mão mais rígida, da mão mais colada, que quando eu falei tenta soltar e não soltaram, vocês já estavam em hipnose. Agora percebam uma coisa, você estava em hipnose, mas estava sentindo tudo, estava percebendo tudo. Não tinha nada diferente acontecendo, não é verdade? Em hipnose, ninguém sente nada diferente, a não ser que seja sugestionado. Ninguém vê nada diferente a não ser que seja sugestionado. É algo natural, acontece o tempo todo. É imperceptível. Mas quem passa pela experiência sabe. Terezinha, por que que você não conseguiu soltar as mãos? O que que aconteceu? Seu microfone está desligado. Eu mentalizei minhas mãos fechadas. E Como aí, você falou, minhas mãos estavam ali presas. Então, isso estava no meu subconsciente que eu estava com elas presas. Exatamente. Show de bola. Então, quando você entende isso, que você precisa mentalizar, né, imaginar, e seguir aquelas sugestões que estão sendo dadas, você entra em hipnose. É isso que a gente precisa, Ana Paula, explicar para aquelas pessoas que vão participar do processo com a gente. Então, olha só o que que vocês aprenderam aqui. O Vocês paciente, aprenderam. ele precisa, o paciente Só um ele minutinho. precisa de Vocês estar aprenderam sujeito, aqui né? quatro pseudo-hipnoses, que começa assim como uma pseudo, mas no final tem hipnose aqui, coisa está acontecendo. E ninguém aqui foi para um outro lugar, ninguém aqui sentiu nada diferente. Por quê? A sugestão não foi essa. A sugestão foi apenas que a mão ficasse colada, ou que os dedos se aproximassem, né? Então, isso é hipnose, é seguir uma sugestão. E começa um pouco consciente e depois a coisa acontece de forma subconsciente. Se vocês usarem essas 4 estratégias que eu ensinei para vocês, quando o sujeito soltar as mãos aqui, quando você mandar ele soltar as mãos, ele soltar, a partir daí você só precisa sugestionar, no caso de hipnose de palco, tá, gente? Só sugestionar o sujeito que a hipnose já acontece. Na clínica, eu faço isso com o paciente? De jeito nenhum. Mas na hipnose de palco, sim. Ok? Então, eu só faço isso quando eu estou fazendo hipnose de palco. Pode trazer a dúvida, quem tiver. Deixa a Ana Paula falar, que a Ana Paula trouxe uma dúvida e eu não consegui ouvir o que eu estava explicando. Ana Paula, pode trazer, daqui a pouco eu ouço o Tarcísio também. É porque assim, eu entrei no transe e consegui aceitar a sua sugestão porque eu me permiti. Então, isso é uma coisa que a gente tem que colocar como condição para o paciente, ele tem que se permitir, ele tem que querer, é isso? Exatamente isso. É o que eu tenho falado para vocês desde o início aqui, que a hipnose não é um processo passivo, é um processo ativo. O sujeito é que faz a hipnose. Eu nunca vou conseguir hipnotizar ninguém. Nunca! Lembra que eu falei que eu brinco muito com vocês, com os alunos,
que eu falo, ó, vocês me pagaram R$ 1.800 para aprender hipnose e não existe uma pessoa nesse mundo que consiga hipnotizar alguém? É verdade. O processo é do outro, não é seu. Se ele não quiser participar, não tem hipnose, você perdeu seu tempo. Entendeu? Entendi. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar, eu acho, no primeiro, na anamnese do paciente, na hora que a gente vai estar lá, né, levantando quais são os Correto. problemas, porque assim, se ele não topar o Olha, tratamento, você assistiu os módulos lá da plataforma? Nos módulos, assistir. daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. No módulo da plataforma, existe uma aula onde eu ensino os 8 passos para a hipnose acontecer. Tá bom? Se eu não me engano, o Aham. quarto passo quarto passo, nós chamamos de Pure Talk. No Pure Talk é que eu Uhum. explico isso. Tá bom? Eu vou chegar nesse ponto com vocês daqui a pouquinho também. Na verdade, Tá tem a ver bom. com aquela primeira pergunta que você me trouxe. Tá bom? Tarcísio. Então, a minha dúvida era a seguinte: eu tive um grau pequeno, eu me envolvi pouco, mas eu tentei fazer corretamente tudo, mas não consegui sentir tudo. A do balão mesmo, eu não consegui, não sei se eu tentei imaginar mesmo da forma certa, não sei se é porque eu sou uma pessoa que tem uma ansiedade num grau muito elevado, não sei se isso também atrapalha a minha mente, não sei. Mas, mesmo sentindo um pouco, como que eu tenho certeza que eu consigo já ter um ok para poder tentar fazer outra coisa quando eu preciso com alguém? Eu tenho Tentar, 4 passos. primeiro tira o tentar. O tentar você só vai usar quando você não quiser que algo aconteça. Então, se você quiser que aconteça, tira o Acontece. tentar. Isso é um fato, tá bom? Quando eu não quero que você solte as mãos, Aham. o que eu falo para você? Tenta soltar sem conseguir. Tenta. Quanto mais você tenta, mais difícil fica. Eu não falo solta. Quando eu falo solta, você solta. Entendi. Então eu falo tenta. Quanto mais você tenta, mais difícil fica. Então tira o tentar do seu vocabulário, se for seu interesse de que o processo aconteça, tá bom? Então você não vai tentar fazer com alguém, Aham. você vai fazer com alguém. Faz o seguinte, para te responder a sua pergunta, lembra das 4 estratégias que eu ensinei para vocês aqui? Baldes e balões, Aham. dedos magnéticos, mãos coladas 1 e mãos coladas 2. Entenda ela e pratique hoje ainda com alguém, e aí você vai ter uma ótima resposta sobre o que você estava falando. A Ok. esmagadora maioria das pessoas vão entrar num transe profundo. A esmagadora maioria das pessoas vão entrar num Hum. transe profundo das mãos colarem, ficarem coladas e ele não conseguir soltar. Só soltar quando você falar, solta agora. Ok? Eu vou ensinar para vocês a criar uma autoridade para que isso aconteça. Tá bom? Ok. Então, Hum. aí quando você começa a testar com o outro e perceber que a coisa acontece, muitas vezes o que acontece é o seguinte: você começa a ficar muito mais, você começa a entender melhor, você começa a sentir ou perceber mais os efeitos da hipnose. Tá bom, Tarcísio? Ok, obrigado. Imagina, mais alguém? Deixa eu ver no chat. Vamos lá, então. Pessoal, vocês aprenderam, então, 4 pseudo-hipnoses, ok? O que que acontece com cada pseudo-hipnose daquela? O que que acontece com vocês? Lembra que eu falei para vocês que a cada sugestão que o sujeito acessa, a cada vez que o sujeito entra na mente subconsciente, a gente começa a estabelecer, a estabilizar o transe. Então, o que aconteceu com vocês é que quanto mais vocês tiveram experiência, mais vocês aprofundaram no transe, aprofundaram na hipnose, e aí as sugestões começam a ter mais qualidade. E tudo isso acontece porque existe uma tese, uma teoria do James Tripp, que é um hipnotista muito famoso da Inglaterra, de que existe um loop que acontece durante a hipnose, e quanto mais esse loop acontece, melhor é a qualidade da hipnose. E esse loop sempre começa com uma crença. Eu fiz isso com vocês. Eu falei para vocês que eu ia fazer algo com vocês, né? E aí comecei a criar uma crença. Entenda a crença também como expectativa. Comecei a gerar crença, expectativa em vocês. E aí eu peço para vocês esticarem os braços, né? E aí o que eu faço? Eu falo assim, imagina um balão na mão direita e um balde na mão esquerda, ok? A partir do momento que você começa realmente a imaginar aquele balão, imaginar aquele balde, começa a acontecer algo que é fisiológico. Se você imaginar o balão subindo,
e ele está amarrado na sua mão, a sua mão vai subir. Se você imaginar um balde pesado na sua outra mão, a sua mão vai ficar pesada e você vai sentir a mão baixando. Ou seja, existe uma fisiologia aí. Essa fisiologia gera a experiência. O que é a experiência? É aquilo que eu sinto, que eu percebo. Então, olha só, a crença gera a imaginação, que gera a fisiologia, que gera a experiência. Quanto mais vezes eu fizer você girar nesse loop, quanto mais voltas você dá nesse loop, mais a gente estabiliza o transe e a hipnose. Então, o que eu estou fazendo o tempo todo com vocês? Eu estou focando para que vocês, focando em criar uma crença, que você imagine, que essa imaginação gere uma fisiologia, seja uma sensação, seja uma emoção, seja algo físico, para que você tenha experiência e continue ciclando nesse loop para que você estabilize no transe. Uma vez estável no transe, a hipnose acontece de uma forma muito mais eficiente. Ok? Então, basicamente, eu quero que vocês girem nesse loop. Ok? Pessoal, até aqui, ok? Dúvidas? Ok, Sugestões, reclamações? tranquilo. Beleza. Então é o seguinte, eu vou dar 5 minutinhos para vocês para um pip break e exatamente 5 minutos, são 17 horas e 39 minutos, 40 minutos. Às 17h45 eu retorno aqui, tá bom? Para a gente entrar na última parte aqui dessa aula, onde eu vou ensinar os 8 passos da hipnose, tá bom? Então, exatamente 17h45 eu retorno aqui com vocês. Vou parar a gravação e retorno daqui a pouquinho. Combinado? Combinado. Ok, beleza. Ok, então voltamos aqui e eu vou trazer nessa parte final os 8 passos para a hipnose, os 8 passos que eu ensino dentro do método para que a hipnose aconteça, ok? O primeiro passo, a primeira coisa que eu preciso observar para que o fenômeno, para que a hipnose aconteça, é o que a gente chama de rapport, empatia, ok? O rapport é aquele que eu fiz com vocês hoje, eu comecei a criar rapport com vocês hoje, quando eu pedi para que vocês se apresentassem, eu me preocupei com vocês, eu comecei a entender um pouco sobre vocês. Ou seja, a hipnose já estava acontecendo ali. Rapport é empatia. É impossível hipnotizar alguém que não esteja em rapport com você, que não esteja empaticamente conectado com você. É por isso que eu não posso hipnotizar o meu inimigo. Se ele me odeia, ele nunca vai aceitar minhas sugestões, porque não há rapport, não há empatia. Então anotem, caderno e caneta na mão. O primeiro passo para a hipnose acontecer é o rapport. E esse passo, ele é importante de nunca ser quebrado. Durante todo o processo, eu vou me preocupar em criar rapport com o sujeito. Então anotem aí, passo 1 para a hipnose acontecer. Rapport, ok? O passo 2, eu falei 4, né? O passo 2 para a hipnose acontecer é o pre-talk. O que é o pre-talk? Eu fiz com vocês também. O pre-talk é um momento onde eu explico para a pessoa que vai ser hipnotizada o que é a hipnose, como que a hipnose acontece. Eu explico também, falo também sobre os mitos mais comuns, sobre os medos mais comuns em hipnose, para que o sujeito não tenha nenhum medo de entrar em hipnose. Porque se ele tiver medo, ele não vai aceitar as minhas sugestões ou vai ficar o tempo todo a nível consciente se perguntando, será que é problema? Será que não é problema? Será que esse cara está dominando minha mente? Enfim. Nesse momento, no momento do pre-talk, eu explico, eu esclareço tudo, todos os elementos sobre o que é hipnose que eu puder. Inclusive, na clínica, eu trago para o paciente aquilo que eu apresentei para vocês como modelo da mente de Jerry Kyle. Na clínica, eu explico todo aquele conceito do que é mente, do que é hipnose, do que é transe. Eu explico todo aquele conceito de como as memórias, como esses programas que rodam dentro da nossa mente nos incomodam e como trabalhar eles dentro do Pure Talk.
Eu falei para vocês que ia trazer aqui uma metáfora que eu utilizo sempre que eu vou fazer por talk, de hipnose de rua. Toda vez que eu percebo que o sujeito tem muito medo ou está carregado de mitos acerca do que é hipnose, eu trago essa metáfora. Qual é a metáfora? Vou explicar para vocês aqui. Anotem aí, viu? É muito importante. É a metáfora do rally. Como é essa metáfora do rally? Eu falo assim: a hipnose é a mesma coisa de uma corrida de rally. Imagine que você está num rally, dentro de um Jeep, e você é o navegador. Você, hipnotista, é um navegador. E aí eu falo para o paciente, né? Você, paciente, ou você hipnotizado, vai ser o piloto. Então, imagine que nós dois entremos nesse carro de rally e eu vou estar à sua direita com o mapa, com o GPS. Eu sou o navegador. Mas quem está pilotando, quem vai acelerar, vai frear, virar para um lado, virar para o outro, é você. Só você pode fazer isso. Dentro da hipnose é exatamente a mesma coisa. Eu vou te orientar. Eu vou falar, faça isso. E você faz. Faça aquilo. E você faz. Nós temos uma chance gigante de chegar ao final dessa corrida. Ou chegar aos pontos interessantes da hipnose, que é onde a gente aceita a sugestão. Mas se por um acaso, em algum momento, eu falar entra à direita e você decidir não entrar à direita, entrar à esquerda, tá tudo certo. É você que está no controle, eu não posso fazer nada. Hipnose é sobre ter o controle, nunca sobre perder o controle. Então, a partir do momento que eu falo faça isso e você faz algo diferente, nós nos distanciamos e o nosso vínculo é quebrado. Se isso acontece, a hipnose não vai acontecer. Eu preciso que você siga 100% das minhas sugestões durante todo o tempo, para que a hipnose aconteça. Se isso acontece, lá no rally, nós chegamos no objetivo, né? No final da corrida. E aqui na hipnose, nós chegamos no objetivo que pode ser fazer algumas brincadeiras de hipnose de palco ou até mesmo um processo terapêutico. Então, pessoal, eu apresento exatamente dessa forma o que é a hipnose. E quando eu faço isso, eu estou fazendo o pre-talk. E aí eu explico para o sujeito o que é a hipnose, como que ela acontece, e tiro um tempo para explicar para ele, esclarecer os mitos e os medos. Esse é o segundo passo, ok? O terceiro passo, para que a hipnose aconteça, nós chamamos de Yes Set. O que é o Yes Set? É um conjunto de sims que eu faço ou eu trago para que o sujeito fale para mim. O sim não precisa ser um sim, pode ser concordância. Fiz isso com vocês também várias vezes. Eu fiz algumas perguntas que eu sabia que a resposta óbvia era sim. Eu pedi para que vocês fizessem alguma coisa para mim, vocês fizeram. Eu pedi para que vocês, sim, algum comportamento, e vocês tiveram. A cada vez que você me diz um sim, fica mais difícil dizer não. E hipnose, gente, é sobre dizer sim. É sobre eu falar, faça isso e o sujeito fazer. É sobre eu falar, imagine isso e o sujeito imaginar. Então, hipnose é sobre dizer sim. Então, eu começo a fazer hipnose antes mesmo da hipnose acontecer com vocês. E fiz isso. Esse é o IE7, é o terceiro passo. Aí nós temos o quarto passo, que é exatamente o contrato. No contrato, eu vou me certificar de que o sujeito que vai ser hipnotizado, ele entendeu que o processo não depende de mim, que depende dele, mas que eu só vou seguir o processo se ele estiver disposto a seguir as minhas sugestões. Então, o contrato, que é o quarto passo, é onde eu falo para o sujeito, olha, para te hipnotizar, eu preciso que você siga todas as minhas sugestões. Então, a partir de agora, quando eu falar para você, imagine, eu quero que você imagine. Se eu falar para você, faça, eu quero que você simplesmente deixe seu subconsciente agir e você faz. Se você aceitar todas as minhas sugestões, a hipnose vai acontecer. Posso te hipnotizar? Ou seja, o sujeito já sabe tudo que ele tem que fazer. Aí, quando ele fala, pode, pronto. Ele aceitou o contrato, ele assinou o contrato, e aí a gente já começa com a hipnose, ok? Feito isso, eu venho com a quinta parte, que é a indução.
A indução é a formalização da hipnose. A indução, ela faz com que a gente formalize o processo de hipnose, tá bom? Então, vem comigo. Vocês, todo mundo aí, aprendeu uma estratégia que é uma indução à hipnose, que são as pseudo-hipnoses. Para eu fazer hipnose lá na rua, lá no churrasco, com os meus amigos e tal, o que que eu preciso fazer? Criar rapport, falar o que é hipnose, como acontece, criar o IE7 com eles e perguntar se eu posso hipnotizá-lo. Aqui na indução, vocês vão usar, lembra que eu prometi que todo mundo vai fazer hipnose hoje, né? A partir de hoje, vocês já conseguem fazer. Na indução, você vai utilizar a pseudo-hipnose. Para os meus alunos aí do MRT, os alunos de HC, regressivo e master, vocês vão usar a indução de Hellman, todas as centenas, dezenas, milhares de induções que existem. Mas para você que não me conhece ainda, que só conhece de indução, essas brincadeiras, você vai fazer exatamente as brincadeiras. Ao final das brincadeiras, você tem a hipnose já rolando. Quando você fizer essa indução, você vai entrar com o aprofundamento. O que é o aprofundamento? Aprofundamento nada mais é do que sugestão já dentro da hipnose. É uma sugestão que vai levar, e aí entra o que a colega perguntou, né? Porque ela fala, eu achei que hipnose era sobre o sujeito parecer uma galinha morta. Aqui no aprofundamento, eu posso linkar aquela experiência que ela está tendo da hipnose com uma sensação. No caso, sensação de relaxamento. Então, eu vou ensinar uma técnica de aprofundamento para vocês. Quando vocês chegarem nesse ponto, você vai falar assim para o sujeito. Olha o tom de voz que você vai usar, ok? Preste bastante atenção. Quando eu quero que o sujeito relaxe, o meu tom de voz tem que ser um tom de voz que sugira relaxamento. Então, eu vou falar com ele o seguinte, olha, daqui a pouquinho eu vou contar de 10 a 1. E a cada número que eu conto, eu quero que você relaxe 2 vezes mais. Isso, 10. Mais relaxado. 9. Mais relaxado. 8. Perceba a sua respiração, te relaxando cada vez mais. 7. Mais fundo. Vai desligando braços, ombro, pescoço. Isso. Perceba seu corpo mais relaxado. 6. 5. Enfim, eu vou desenvolvendo até chegar no número 1. E à medida que eu vou falando isso, eu falo, dou uma pausa e deixo ele ter a experiência. Eu falo mais relaxado, espero um pouquinho, observo a fisiologia dele, a fisionomia mudando, a fisiologia dele mudando, ele sentindo o relaxamento, aí eu avanço. 6, 5, até chegar no 1. Então, isso é uma técnica de aprofundamento que estou ensinando aqui para vocês. Então, aprendeu a indução, aprofundamento, e aí sim, tudo que a gente aprendeu até agora é para chegar exatamente nessa parte, que é sugestões. Hipnose não é sobre aceitar sugestões? Então, aqui é a hora que a hipnose realmente começa a acontecer, no momento que eu vou sugestionar. E essa sugestão, dentro daquele conceito que eu falei para vocês, que hipnose é algo natural, com objetivo específico, a hipnose a sugestão é exatamente o objetivo específico dentro daquele conceito, ok? Hipnose é um estado alterado de consciência, natural ou induzido, com um objetivo específico. A sugestão, o passo 7, é exatamente esse objetivo específico. É aqui que eu vou começar a falar com o sujeito, faça isso ou faça aquilo. É aqui que os meus alunos aí da plataforma, e os meus alunos do curso presencial, dos cursos presenciais, vai falar, vai entrar com a técnica, com a estratégia terapêutica. Ou seja, você vai ter que fazer rapport, apertar, o que é 7, contrato, indução, aprofundamento, para entrar com a sugestão, que é para entrar com a técnica terapêutica. Só a partir daqui é que você entra com a técnica terapêutica. Vou fazer cura rápida de fobia. Vou fazer, a não ser aquelas que eu falo para vocês que não precisam, ok? Vou fazer ponte ao futuro, dessensibilização, regressão, tudo isso eu preciso usar
esse passo a passo, e aqui na sugestão é que eu começo a técnica terapêutica em si. Então, é aqui na sugestão que eu vou começar a falar com o sujeito: faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Ok? Lembra que as sugestões, elas têm que ser sempre positivas. Não vá fazer hipnose de rua, hipnose de palco, e dar sugestão negativa para o sujeito. Por quê? Ele está consciente, ele sabe o que está acontecendo. Então você fala com ele: tira a roupa e sai pelado aqui. Ele vai sair do transe, vai quebrar o rapó e provavelmente nunca mais você vai fazer hipnose com ele. Ok? Não faça sugestões que levem o sujeito a sentir dor. Ele vai sentir de verdade. Ok? Não faça sugestão negativa. É um perigo. Ok? Terminou as sugestões, terminou de fazer tudo que você queria fazer, você emerge o sujeito e tira ele da hipnose. Como que eu faço para emergir da hipnose? Fácil. Se para hipnotizar eu faço sempre contagens regressivas, para emergir eu faço contagem progressiva. Eu falo com ele, depois que fizer tudo que a gente queria fazer em hipnose, eu falo com ele: olha, agora eu vou contar de 1 a 5, e no 5 você abre os olhos, sentindo muito bem, fora da hipnose. 1, vai voltando para o agora. 2, isso, sentindo cada vez melhor. Estou trabalhando com ele de uma forma lenta, tá, gente? 4, e sempre trazendo energia. 5, bem energizado, para ele sair da hipnose sentindo-se bem. E aí nós passamos pelos 8 passos para que o sujeito entre em hipnose. Pessoal, e aí? Como foi para vocês? Bom, excelente. Alguma dúvida? Sobre a questão da sugestão, eu sempre vejo, às vezes, o pessoal deitando a cabeça do pessoal no ombro, tendo aquele tipo. Antes de começar, tem que fazer dessa forma esse rito ou não? Eu não entendi, falhou muito o que você estava falando. Repete, por favor. Tipo assim, às vezes eu vejo o pessoal fazendo algum tipo de hipnose na internet, algumas coisas assim, e tem aquele rito da pessoa estar relaxando ali nessa parte do aprofundamento, aí a pessoa encosta, às vezes, assim, na pessoa, põe a mão na cabeça, aí depois de se iniciar a sugestão. É assim mesmo ou não? A pessoa pode estar parada simplesmente, você está conversando com ela ali no pé do ouvido. Olha, eu não me recordo, ou não entendi, talvez eu não tenha entendido o que você quer se expressar. Mas eu não preciso tocar no sujeito para fazer hipnose com ele, não. Né? Não Eu precisa preciso... tocar. Não, de forma alguma. Não preciso tocar no sujeito para fazer hipnose, não. Lembra que hipnose é proveniente dos 5 sentidos. Lembra que eu falei isso para vocês? Pode ser pelo tato, pode ser pela voz, pode ser pelo ouvir, pode ser pelo ver, pode ser pelo sentir, pode ser por qualquer, né? Eu não toco no sujeito para fazer hipnose com ele, não. Inclusive, eu fiz hipnose com vocês estando online aqui. Eu atendo centenas de pessoas online. Eu nunca tô, né? Não tem condições de eu tocar o sujeito. Ou seja, não tem necessidade. Eu não A sei sugestão a sua referência ela é para poder infinita? comentar. A sugestão, tipo, esqueça seu nome, algo assim, essas coisas assim? E isso é sugestão. Isso é sugestão. Mas, assim, é tudo um passo a passo. Aquelas Aham, brincadeiras que eu ensinei para você, aquelas 4 brincadeiras, aham. é suficiente para você que está começando agora a testar e fazer até show de hipnose com a turma, né? Quando você fizer elas ali, você vai entender, você já entende que você está naquela fase ali, que é a fase de indução, dentro do que eu estou trazendo aqui para vocês. Aí você dá uma aprofundadinha nele, no sujeito, e fala assim: agora eu posso te hipnotizar de verdade? Ele fala: pode. Você fala: fecha os olhos. Aí você pode sugestionar outras coisas. Por exemplo, você pode falar assim para ele: olha, imagina. Lembra que sempre tem que imaginar. Lembra? Aham. Imaginou, o seu cérebro vai aceitar como real. Você fala: imagina que você começa a falar e algo some, algo desaparece. E de repente você já não consegue falar. Abre os olhos, aí você fala assim: ó, tenta falar, tenta falar. Quanto mais você tenta, mais difícil fica. Eu falo para ele: fala, eu falo, tenta falar. Se eu não quiser que ele fale, Tenta falar. tenta. Tenta Quanto mais falar. você tenta, mais difícil fica. Ou seja, eu começo a sugestionar outras coisas, né? Através, só depois de ter feito aquelas brincadeirinhas, já começo a fazer hipnose, fazer sugestão de hipnose com o sujeito. Entendeu? Entendi. Entendi. Tudo certo. Respondido? Respondido.
Mais alguma dúvida? Menino, Bom, é o seguinte, eu vou parar aqui a gravação, ok? Para a gente poder subir esse vídeo na íntegra aqui para os alunos.